Meus amigos, seguidores, tudo em paz? Estou fazendo esse vídeo para comentar um assunto que vem aí repercutindo nas redes sociais acerca da declaração de uma promotora no Rio de Janeiro. E este tema e esta repercussão que houve merece um comentário da minha parte. E eu farei isso agora. Então, nós vimos aí essa grande repercussão que aconteceu nas redes sociais de um vídeo, né, da promotora de justiça que se manifestou contra uma referência a Deus na abertura de um encontro de conselheiros tutelares realizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Segundo as informações divulgadas que eu vi aí no Instagram e também no Facebook, no X, essa promotora, ela disse que foi assolapada por uma oração evangélica. Declarou sentir-se extremamente ofendida e sustentou que a fé seria um direito privado que não deveria ser estendido às demais pessoas num evento aberto ao público. E ali, em determinado momento do diálogo, ela até disse que reconhecia que não teria ocorrido exatamente uma oração, se é que ela conhece o que é uma oração, né? Porque uma oração é uma conversa com Deus, né? É falar com Deus, né? Mas ela disse que aquilo era uma chamada a Deus, ao sentimento de Deus. E esse episódio oferece para nós uma oportunidade para esclarecermos, né, alguns conceitos que vêm sendo frequentemente confundidos no debate público brasileiro. Afinal de contas, né, o que significa viver no Estado laico, que é o nosso caso aqui no Brasil, né? Seria a laicidade uma determinação para que Deus, a religião, a oração ou qualquer manifestação de fé fossem expulsos dos espaços públicos? Será um Estado laico seria a mesma coisa que um Estado laicista? Poderia um agente público, uma autoridade, um cidadão, um organizador de um evento, mencionar Deus, citar a Bíblia ou fazer uma breve oração diante daquelas pessoas ali reunidas? Para responder essas perguntas, meus amigos, precisamos compreender as diferenças entre Estado laico, Estado laicista, Estado ateu, um Estado confessional, um Estado teocrático e até um Estado cristão. Então vamos a esses conceitos, uma explicação rápida aqui sobre isso, para que a gente entenda melhor a situação que ocorreu e o que é correto e o que é errado na declaração e naquela revolta dessa promotora aí, né? Que é um Estado laico. Um Estado laico é aquele que não possui uma religião oficial, que não submete o seu governo a uma igreja, vamos dizer assim, ou uma autoridade religiosa. Então, aquele país, ele não tem uma religião oficial. E a função do Estado laico é garantir a liberdade de consciência dos seus cidadãos. Nessa liberdade inclui o direito de acreditar em Deus, o direito de seguir uma religião, o direito de mudar de religião, que alguns países que não são países laicos não permitem isso, né? O direito também de não possuir uma religião, de ser um ateu, e também o direito de manifestar publicamente a própria fé que aquela pessoa, aquele cidadão tem ali. Portanto, um Estado verdadeiramente laico não é um Estado contra as religiões, é um Estado que protege a convivência entre diferentes crenças e também entre crentes e não crentes e descrentes.
A nossa Constituição Federal assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. Garante o livre exercício dos cultos religiosos, sejam de qual religião for, e mais, a Constituição protege os locais de celebração desses cultos. Aquele local ele é inviolável, segundo a nossa Constituição. Ao mesmo tempo, proíbe que a União, os estados, o Distrito Federal, municípios estabeleçam cultos ou igrejas. Eles não podem fazer isso. Ou subvencionem, dificultem seu funcionamento, mantenham com eles relações de dependência. Algumas ressalvas aqui que permite a colaboração do interesse público. Eu entendo que essa combinação é fundamental para que haja, então, harmonia e liberdade religiosa. O Estado não pode impor uma religião, mas também não pode embaraçar o exercício das religiões, não pode obrigar alguém a rezar, a orar, porque há uma diferença entre reza e oração. Reza já é algo, um texto definido que a pessoa repete, uma oração não, é algo espontâneo, né? Como eu disse, é uma conversa ali com Deus. Então, ela não pode impor isso, ela não pode obrigar que as pessoas façam isso, mas também não pode simplesmente proibir alguém de orar ou de rezar. Não pode transformar uma igreja, uma denominação, em um órgão estatal, mas também não pode tratar a manifestação religiosa como algo ilícito ou vergonhoso. Entendeu a diferença que há e essa busca dessa harmonia democrática? Então, o Estado laico ele não significa uma sociedade sem religião. Um outro equívoco que eu também entendo, que é comum, é acreditar que a laicidade obriga toda manifestação religiosa a permanecer restrita à intimidade, né, das pessoas, intimidade doméstica das pessoas, ou ao interior dos templos. Isso não corresponde à realidade constitucional brasileira. A sociedade brasileira não é laica no mesmo sentido em que o Estado é laico, porque a sociedade é plural. Nela convivem cristãos, judeus, cristãos que eu digo aqui, cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos evangélicos, judeus, muçulmanos, espíritas, seguidores de religiões de matriz africana, ateus, agnósticos e pessoas de inúmeras convicções religiosas. A laicidade do Estado existe justamente para que todas essas pessoas possam participar da vida pública sem serem obrigadas a abandonar as suas identidades, a sua individualidade. Entende? O Estado não tem a religião, mas o povo tem. E isso acontece no Brasil, né? Então, um cristão, ele não deixa de ser cristão quando entra, por exemplo, numa Câmara Municipal, quando ele se torna vereador, por exemplo, ou quando ele se torna um deputado, quando ele vai para o Congresso, ou um senador, ou no executivo, por exemplo, um governador, um prefeito, ou mesmo o presidente, ele não deixa de ter as suas crenças ou a sua religião, se ele tiver, claro. Um judeu não precisa esconder sua fé ao ocupar um cargo público, por exemplo, nem um cristão. Um muçulmano não perde o direito de fazer referência às suas crenças ao participar de um debate. Da mesma forma, um ateu não pode ser obrigado a participar de uma oração ou declarar adesão a uma religião. Por isso que nos espaços públicos, em reuniões institucionais, ou enfim, não pode se obrigar alguém a participar, por exemplo, de uma oração, como foi nesse caso. Mas não é proibido que se faça uma oração. O espaço público pertence a todos, não apenas aos não religiosos. Defender que a fé seja exclusivamente privada significa reduzir a liberdade religiosa à liberdade de culto dentro dos templos.
Ou seja, quer dizer, você só pode dizer que é cristão, você só pode professar a sua fé se você estiver dentro de um templo religioso. Isso é um absurdo. No Estado laico, isso é um absurdo. A liberdade de crença, ela é mais ampla, ela inclui expressão, manifestação, ensino, reunião, participação social, enfim. Então, o Estado laico, ele permite as religiões no povo. O Estado não tem uma religião oficial, mas a liberdade de professar a sua religião, ela inclusive alcança aqueles que fazem parte do Estado, das pessoas. Isso é o Estado laico. Então, o Brasil é um Estado laico, né? Pode sim se fazer uma oração numa reunião, inclusive institucional. O que não pode é obrigar as pessoas a participar daquela oração, mas é sim permitido uma oração, uma reza, numa reunião institucional, uma reunião pública, uma reunião, enfim. Né? Isso é Estado laico. O Estado não é religioso, não tem uma religião oficial, mas o povo tem. No Estado laico, a individualidade das pessoas é respeitada e aceita, independentemente de qual seja. O que é então um Estado laicista? Que aqui é essa confusão, né? Então, o Estado laico, ele afirma, não posso impor uma religião e devo proteger todas as crenças. No Estado laicista, o que ele afirma? Ele afirma que a religião deve permanecer escondida na vida privada e não deve aparecer nos espaços públicos. Percebe a diferença? Então, há uma diferença grande aqui, diria uma diferença abismal entre um Estado laico e um Estado laicista, né? Uma diferença profunda entre essas duas posições. A laicidade, ela protege a liberdade religiosa, o laicismo procura limitar essa expressão. Então, um Estado laico, ele protege a liberdade religiosa. Um Estado laicista, ele limita essa expressão religiosa. Então, quando alguém sustenta que uma simples referência a Deus é incompatível com um evento público, apenas porque o Brasil é laico, está confundindo laicidade com laicismo. Não é só uma questão aqui de termos, é uma questão de conceito mesmo, né? De uma coisa e de outra, né? Então, a presença da religião no espaço público não significa necessariamente que o Estado tenha adotado uma religião oficial, como eu disse, porque aqui há uma diferença entre o Estado, né, como religião oficial, e a individualidade das pessoas. Então, no Estado laico, numa laicidade, há sim essa permissão. Já num Estado laicista, não é permitida essa expressão. O próprio STF, eu dei uma pesquisada, ele decidiu em 2024 que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos não viola automaticamente a laicidade estatal, reconhecendo que a sua dimensão histórica e cultural existe. Então, essa tese foi aprovada com unanimidade ali no STF, né? Fizeram uma coisa boa, pelo menos essa, né? Porque se a simples presença de um símbolo religioso num prédio público transforma o Brasil num estado confessional, diria que é um absurdo, né? É difícil sustentar que uma referência voluntária a Deus ou uma breve oração, sem imposição, produza automaticamente o resultado de que ali existe um Estado confessional, um Estado laicista, né? Não é isso. Então, o Estado laico ele permite a religião, ele permite a expressão religiosa do povo. O Estado em si, o governo, ele não é laico, ele tem sim dentro dele regras que não permitem que a religião seja tida como oficial, mas sim existe essa laicidade que permite que as próprias pessoas que compõem os poderes possam sim expressar
as suas crenças e religiões, sem, contudo, tentar impor isso às pessoas. Então, o Estado laico é isso. Num Estado laicista, que tem o laicismo como conceito ali central, ele não permite essas expressões em espaço público e ele só permite que as pessoas façam isso em casa, né, ou em templos religiosos. Percebeu a diferença? O Estado ateu é simples de responder, né, explicar. Ele é diferente tanto do Estado laico como do Estado laicista. No Estado ateu, o governo adota ou promove oficialmente uma concepção contrária à religião. Historicamente, história é minha área, alguns regimes comunistas procuraram eliminar ou controlar severamente as crenças religiosas, fechando templos, perseguindo sacerdote, confiscando propriedades, difundindo o ateísmo, inclusive defendendo o ateísmo como posição oficial. O comunismo faz isso. O comunismo ele proíbe e persegue religiosos, principalmente cristãos e judeus. A história está aí para comprovar isso. Então, o Estado ateu ele não é neutro. Na verdade, ele não oferece liberdade igual a crentes e descrentes, e não crentes. Ele toma partido contra a religião. Isso nós vemos claramente aí no marxismo, na teoria de Karl Marx e dos pensadores comunistas e de todos aqueles que defendem estados totalitários, né? Então, afirmar que o Estado laico não pode admitir manifestações religiosas é tentar aproximá-lo indevidamente de um modelo ateísta, que é o que essa promotora tentou fazer. A neutralidade estatal não significa silêncio obrigatório sobre Deus. Lembra que eu disse que o Estado ele não tem uma religião. O Estado, que eu digo, o governo, não tem uma religião oficial, mas ele não proíbe que aconteçam manifestações religiosas. Ele não significa, um Estado laico não significa que haja um silêncio obrigatório sobre Deus, de forma alguma. Significa que o Estado não pode obrigar todas as pessoas a aceitar uma única concepção religiosa ou antirreligiosa. Ele não obriga ninguém. Há liberdade religiosa, o direito das pessoas terem a sua religião e professarem as suas religiões aonde elas estiverem, sem contudo tentar impor a sua religião às demais pessoas. Entendeu? Então, é assim que funciona. Esses são os conceitos. Existe, claro, estados que têm uma religião oficial, por exemplo, o Estado Islâmico, que tem uma teocracia, alguns países árabes, né, têm essa característica. Existiram já estados cristãos, aqueles que reconhecem oficialmente o cristianismo ou determinada igreja como referência institucional ou religião oficial. Isso aconteceu muito com o catolicismo. Era a religião oficial daquele país. Tivemos já muitos países, inclusive o Brasil. Isso mudou e foi consagrado na Constituição o Brasil como um Estado laico, que eu já expliquei, né? Mas existem ainda hoje alguns estados chamados estados islâmicos, onde o islamismo, a religião islâmica, ela é reconhecida oficialmente como a religião daquele país. A chamada Sharia, ela possui influência sobre a legislação daquele país. Então, a autoridade religiosa ela exerce poder direto ou superior sobre as instituições civis. O Irã, por exemplo, ele tem, ele combina, vamos dizer assim, eleições e instituições republicanas com a autoridade superior do líder supremo e de órgãos religiosos. No final das contas, quem comanda, quem manda mesmo é o líder supremo, o Ayatollah, né? O Afeganistão, por exemplo.
Afeganistão. Ele tem, que é sob o controle do Talibã. Ele também submete amplamente a vida pública à interpretação religiosa adotada por aquele regime. A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta islâmica, cuja ordem jurídica também está profundamente vinculada à Sharia. Nada disso acontece no Brasil, né? Quando alguém menciona Deus numa reunião, uma oração voluntária, não cria uma teocracia. Uma citação bíblica não estabelece uma religião oficial. Uma autoridade pública que manifesta sua fé pessoal não transforma automaticamente a instituição em uma igreja. É necessário evitar comparações exageradas e conceitualmente erradas, né? Mas aí alguém me perguntou, né? Mas, professor, tudo bem, estamos num país laico. O senhor explicou sobre isso. Mas pode haver uma oração ou uma reza numa reunião pública? Essa resposta é simples, mas tem algumas ressalvas que eu quero fazer, né? A resposta, claro, é sim. Pode haver uma oração, uma reza numa reunião pública, como esta, por exemplo, que aconteceu e que a promotora fez aquelas afirmações. Pode sim acontecer, ocorrer uma oração, desde que não exista imposição ou constrangimento. O que é o que eu quero dizer com isso? Quando aquela oração, ela impõe que todas as pessoas ali participem daquela oração. Por exemplo, vai começar aquela reunião e falar, olha, eu vou fazer uma oração aqui a Deus, eu vou rezar um Pai Nosso e eu quero que todos se levantem, fechem os olhos, que nós vamos orar. Não, isso não pode. Você não pode obrigar as pessoas a participar. Você diz, olha, eu vou fazer uma oração, vou rezar o Pai Nosso, e aquelas pessoas que quiserem participar comigo dessa oração, fiquem à vontade para participar. Aqueles que não quiserem, não se sintam constrangidos em participar. Fica a critério de cada um que está aqui. Essa seria a atitude correta. Então, uma oração, uma referência religiosa pode ocorrer na abertura de uma reunião, numa audiência pública, um discurso político, né? Desde que ela seja uma parte a pessoa explique que a participação é voluntária, que ninguém é obrigado a repetir palavras, por exemplo, levantar-se, fazer gestos, levantar a mão. Não há punição nem exposição de quem não deseja participar, sabe? A pessoa diz, olha, você que não orou aí, você perdeu a oportunidade de falar com Deus, olha, sabe, isso não pode. A instituição, ela não deve declarar que todos os presentes ali pertencem àquela religião, por exemplo, ou às demais crenças. Não pode dizer também que todas não têm crença, todas têm que ser respeitadas nesse momento. Eu diria que o problema, gente, não está na existência da oração, mas numa eventual coerção. Aí sim, uma pessoa ela pode convidar aqueles que desejarem acompanhar aquele momento de oração. Quem deseja participa, quem não deseja permanece em silêncio. Ninguém precisa ser constrangido. E essa solução então protege tanto a liberdade religiosa dos que creem e também a liberdade de consciência dos que não creem. O que o Estado não deve fazer é obrigar todos a participar ou criar consequências negativas, vamos dizer assim, para quem se recusar. Também não deve tratar a oração como uma contaminação do espaço público, como essa moça fez, como se a oração tivesse contaminado, né? Claro, de forma negativa, toda contaminação geralmente é de forma negativa, com raras exceções,
daquele espaço público. Olha, essa reunião ficou contaminada porque foi feita uma oração aqui. Claro que não, né? E um político, ele pode começar o seu discurso com uma oração no Estado laico? Sim, pode. Claro. Um vereador, um deputado, um prefeito, governador, presidente, qualquer outro agente público não perde a sua liberdade religiosa ao assumir aquele cargo, como eu já disse. Ele pode mencionar Deus, pode citar a Bíblia, as Escrituras, agradecer por sua fé, iniciar um discurso com uma oração. Isso é direito dele. Participa quem quer. É uma manifestação que é uma expressão pessoal daquele orador, daquele político. E numa democracia, isso é plenamente admitido, permitido, inclusive é incentivado, né, que as pessoas tenham liberdade para fazer aquilo que elas entendem que é o correto e professar a fé que elas acreditam. Dizer, por exemplo, Deus abençoe o Brasil, ou como nos Estados Unidos, né? Deus abençoe os Estados Unidos, Deus abençoe a América, não transforma aquele país numa teocracia como esses países árabes aí que eu mencionei, né? Por exemplo, citar um salmo não vai revogar a Constituição, né? Fazer uma oração voluntária não elimina a liberdade de quem não deseja participar, enfim, né? Então, é, isso é uma questão já muito bem assentada, tá? Então, a fé não é apenas um direito privado. A fé é um direito no Estado laico, nas democracias, um direito de todos. E todos podem professar a sua fé em qualquer ambiente, né? Claro, desde que seja conveniente, que não seja ali uma forma de atacar as pessoas, né? Bom senso é sempre recomendável, né? Então, uma pessoa pode se sentir desconfortável diante de uma manifestação religiosa do qual não compartilha? Pode, pode. Mas isso não significa que ela defenda que não aconteça aquela manifestação religiosa. Todo sentimento deve ser respeitado, né? Numa sociedade plural, como dizem aí, né? O fato de alguém se sentir ofendido não basta para que aquilo seja inconstitucional, né? Cristãos podem sentir-se ofendidos por declarações ateístas, não é verdade? Assim como ateus podem sentir-se incomodados por orações. Muçulmanos podem discordar de afirmações cristãs. Cristãos podem rejeitar ideias de outras religiões. Isso tudo é um direito. Não há problema algum, não há crime algum aqui. A gente tem que defender a convivência democrática. E ela exige que as pessoas tolerem manifestações das quais discordam, desde que não haja ameaça, coerção, como eu disse, discriminação, violação concreta de direitos, crimes, né? A liberdade de consciência não significa direito de jamais encontrar opiniões, símbolos ou manifestações que nos desagradem. Então, essa promotora ela faz parte do Ministério Público, né? E esse episódio tornou-se mais delicado porque partiu de um membro do Ministério Público, de uma promotora de justiça. E o Ministério Público ele tem uma função relevante na defesa da ordem jurídica, dos direitos fundamentais e do regime democrático. Por isso, essas manifestações públicas carregam um peso institucional maior do que as opiniões de um cidadão comum. Ela disse no vídeo, eu vi várias vezes, que ela falava em nome do Ministério Público e também declarou que a instituição se retiraria caso houvesse oração.
Inclusive, ela está sendo alvo aí de uma representação, né? Apresentada contra essa conduta dela, né? Então, claro que a gente respeita o direito da promotora de se sentir constrangida. Também não é como acontece, está acontecendo ultimamente nas redes sociais, não é motivo também de uma campanha de ataques pessoais, de ofensas e xingamentos contra a promotora. Nós temos que, claro, criticar a postura dela, mas não fazer uma campanha aí de insultos, de xingamentos. Não é esse o nosso papel, nem deve ser o caminho para nós, né? A fala tem que ser criticada, mas o debate é no campo das ideias, como eu sempre defendo aqui. Debate de ideias, a boa reflexão, a boa educação, o respeito, né? A moral, a ética, a defesa das liberdades, porque do contrário nós vamos nos tornar como eles, como essa promotora, intolerante, né? Discriminando um direito que todos os cidadãos brasileiros têm de expressar a sua fé, sua crença. Então, ela disse que falou em nome do Ministério Público, não é verdade. O Ministério Público não é um órgão ateísta. Ele não representa uma religião ou a falta dela. Ele representa a Constituição Federal. E a Constituição protege tanto o direito de não participar de uma oração quanto o direito de fazê-la voluntariamente. A oração não deve ser imposta, mas também não pode ser perseguida. Há de se buscar o equilíbrio. E eu não estou aqui defendendo que todas as reuniões públicas sejam obrigatoriamente iniciadas com orações cristãs. Não é isso. Eu não defendo que as pessoas de outras religiões ou sem religião sejam constrangidas também. Nem que o Estado transforme uma igreja ou uma denominação como ou aquela que controla as instituições públicas. O que eu defendo e sempre defendi e continuo defendendo é, é a liberdade. Nós, conservadores, liberais, nós defendemos a liberdade do indivíduo. Nós defendemos, na questão da liberdade religiosa, que quem deseja orar deve poder fazê-lo. Quem não deseja participar deve permanecer sem participar. Quem professa uma religião deve ter seus direitos respeitados. Quem não acredita em Deus não pode ser discriminado. A solução não é eliminar a fé do espaço público, como essa promotora queria, mas impedir a coerção de qualquer lado. Não se deve obrigar ninguém a acreditar, também não se deve obrigar ninguém a esconder a sua crença. Percebe? Então, o perigo do laicismo disfarçado de neutralidade que é o problema. Há setores aí que nós bem sabemos que usam a expressão Estado laico como se ela significasse que manifestações cristãs fossem inadequadas, enquanto os discursos materialistas, ateístas ou ideológicos seriam naturalmente neutros. Mas nenhuma visão de mundo é completamente neutra. Afirmar que Deus existe é uma posição, afirmar que Deus não existe também é uma posição. Dizer que religião deve orientar a vida pública é uma concepção, dizer que ela deve permanecer confinada ao espaço privado também é uma concepção. O Estado não deve impor nenhuma dessas respostas filosóficas aos cidadãos.
Porque quando o poder público ele proíbe apenas a manifestação religiosa e aceita livremente todas as formas de discurso não religioso, ele já deixou de ser neutro. O Estado não deve impor nenhuma dessas respostas. A laicidade não pode ser utilizada como ferramenta de silenciamento seletivo. O Brasil ele é juridicamente um Estado laico, mas sua formação histórica e cultural é profundamente marcada pelo cristianismo. Quer ver uma coisa? Olha os feriados que nós temos. A imensa maioria são feriados religiosos, desde o Natal. Então, grande parte dos nossos feriados são feriados que são que existem por causa do cristianismo. Não só os feriados, tem nomes de cidades, a nossa arquitetura, a nossa literatura, os nossos símbolos, as nossas tradições, a nossa linguagem cotidiana está marcada, influenciada por questões religiosas. Então, é, como conservadores, eu sou um conservador, reconhecer essa herança histórica não significa negar a, a presença de outras religiões, nem impor o cristianismo a todos. Existem religiões de matriz africana, existem outros tipos de religiões, tem o budismo, né? Tem tantas outras religiões no Brasil, né? O próprio islamismo está presente no Brasil, está cada vez maior, mas esse é outro assunto. Então, é, o Brasil ele aceita isso tudo e todas elas devem ser respeitadas, né? Nós temos que compreender essa herança que nós temos e essa realidade histórica do país. Não vai ser uma promotora que vai conseguir negar isso e mudar isso. Então, apagar a história em nome de uma suposta neutralidade, que não é verdade na fala dessa promotora, é uma falácia, né? Isso não vai produzir o tal do pluralismo que eles tanto falam. Isso produz intolerância, eu diria uma certa artificialidade de argumentos que se mostram muito presentes na, na fala dessa promotora, né? Então, para concluir, gente, esse recente episódio aí, envolvendo essa promotora de justiça, demonstra como ainda existe muita confusão a respeito do significado do Estado laico. O Estado laico não é um Estado ateu, o Estado laico não é Estado laicista. O Estado laico não é um Estado que proíbe orações, nem referências a Deus ou manifestações públicas de fé. É um Estado que não impõe uma religião e que protege a liberdade de todos. Ok? Uma oração voluntária numa reunião pública não constitui por si mesma uma afronta à Constituição, como quis dizer essa promotora aí. Uma referência a Deus não transforma uma audiência em culto. Quem diz isso é porque nunca foi num culto, nunca foi numa missa, não sabe o que acontece lá. Vai só quando tem um casamento, né? Ou um batismo, um batizado, nunca frequentou. Então, fala do que não sabe, fala de uma oração sem saber o que é uma oração. Então, qualquer pessoa, inclusive um político que manifesta a sua fé, não cria automaticamente uma teocracia naquele país. Seria incompatível com a liberdade que a Constituição defende, obrigar pessoas a participar, punir pessoas por não aderirem, ou utilizar o poder público para privilegiar ou impor determinada religião. Então, isso não aconteceu naquela reunião e não acontece no Brasil, né? Transformar uma oração em algo proibido, isso sim representa uma violação da liberdade. Eu tenho para mim, a minha posição é que a fé não deve ser escondida. Não precisa e não deve. Ela deve ser exercida com respeito. Eu creio em Deus, eu sou um cristão e eu professo a minha fé publicamente. E todas as vezes que o assunto surge, eu falo sobre isso.
Também não entendo que a descrença precisa ser combatida, tem que ser respeitada também. E porque o Estado laico ele não ordena que todas as pessoas creiam, né? Ou tenham fé no mesmo Deus ou em uma determinada divindade que ele entenda que seja Deus, mas também não ordena que todos se calem diante de Deus. O Estado laico garante que cada cidadão possa agir conforme sua consciência, sem imposição, sem perseguição e sem medo. Em outras palavras, um Estado laico, num Estado laico, ninguém deve ser obrigado a fazer uma oração, mas ninguém deveria ser impedido de fazê-la apenas porque ela é cristã. Portanto, essa promotora de justiça não entende os conceitos de Estado laico, de Estado laicista, de Estado cristão, de Estado teocrático, de Estado ateu. Ela, na verdade, apenas revelou ali ah, o seu pensamento e revelou ali a sua aversão ao cristianismo e a sua tentativa, ela sim, de constranger as pessoas ali e de proibir uma liberdade que é consagrada na nossa Constituição. São essas pessoas que são intolerantes, que merecem da nossa parte toda a crítica, e isso só serve para nós cristãos reforçarmos ainda mais a nossa fé em Deus e a nossa esperança em dias melhores para o Brasil. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus te abençoe. Forte abraço do professor.